Não sei mais o que dizer. Que o Senhor se revele em misericórdia a seus filhos é a minha oração. Senhor Jeová, agora, Senhor, falei a essas pessoas com todo o meu coração, pois sei que terei de prestar contas das minhas palavras na hora que tu vieres. Minhas palavras ou me elevarão ou me condenarão. E eu não falei minhas palavras, falei tuas palavras. Portanto, Senhor, pela fé, espero que tu venhas por mim algum dia em paz. Eu amo meus irmãos e minhas irmãs, todos os descendentes de Adão, desta raça humana, e vejo que este é o tempo do fim, quando o Evangelho tem sido pregado e rejeitado, como tu disseste. E agora, nesta última hora, tu enviaste o mesmo anjo para fazer as mesmas coisas. Os homens têm sido ensinados em sua própria teologia e riem e zombam disso. É a mesma coisa que fizeram em outros dias, Senhor. Que este pequeno grupo esta noite não falhe em ver isso. E até mesmo teve sua foto tirada como uma prova científica que até o povo de Caim não terá nenhuma desculpa naquele dia. Conceda agora, Senhor, que ele venha e conforte e revele a si mesmo como o Filho de Deus do céu, o mesmo ontem, hoje e eternamente, no encerramento desta era gentia. Como tu tens sido para nós nos últimos anos, permitindo que essas coisas fossem feitas para a tua glória, que sejam feitas novamente nesta noite por amor do Evangelho, para que as palavras de nosso Senhor possam ser manifestadas, as quais dizem: as coisas que eu faço, vós também as fareis, ainda mais porque eu vou para o meu Pai. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco, também em vós, até o fim do mundo. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome do teu amoroso Filho, o Senhor Jesus. Amém. Vamos chamar algumas pessoas para orar por elas, isto é, se Billy distribuiu algum cartão. Ele distribuiu os cartões nesta noite? Sim. Qual foi? Os B. Muito bem. De onde chamamos ontem à noite? Não foi... Ah, é isso mesmo. Não tivemos nenhum cartão de oração ontem à noite. Nós chamamos direto da audiência. Podemos fazer isso de novo hoje à noite, se o Espírito Santo permitir. Ou posso chamar uma fila de oração. Não quero que sejam distribuídos muitos cartões de oração, porque o irmão Osborne e eu provavelmente teremos que passar todos pela fila de todos os modos. Então, hoje à noite, vamos chamar em algum lugar dos cartões de B. Creio que chamamos do 50, do 1 e do 85. Acho que é mais ou menos isso, no melhor de minha memória. Vamos chamar do 25 hoje à noite. Esse é outro número novo. Se você se perguntar por que distribuímos os cartões de oração, eu lhe mostrarei se você for um estranho. Quantos aqui estão doentes e querem que o Senhor os cure? Levantem as mãos. Qualquer pessoa no edifício. Agora, quem seria o primeiro? Veja, temos de distribuir os cartões de oração para que o Espírito Santo se mova entre nós. Então, ele segue pela reunião e cura os doentes. Quantos estão plenamente convencidos de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Plenamente convencidos de que ele prometeu se revelar da mesma forma? Ele é o mesmo em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em espírito, o mesmo em ação. A única coisa é não ter um corpo físico. E o que ele disse?
Eu sou a videira, vós sois os ramos. A videira não dá frutos, ela purifica o ramo e ele dá frutos. Muito bem. Uma palavra continua me ocorrendo, eu devo explicar. Há alguém aqui agora que está se perguntando sobre o anjo. Quem era ele? E eu chamei esse anjo de O Senhor. Quem quer que esteja duvidando disso ou pensando nisso é um estudioso. Abraão chamou o nome daquele anjo que falava com ele de Senhor, que é Elohim, o grande Jeová Todo-Poderoso. Ele foi revelado em um corpo humano e ele se manifestou no corpo de seu próprio Filho Jesus. E ele é manifestado hoje à noite no corpo de cada crente que se render a ele. Estarei convosco, também em vós, até o fim do mundo. Muito bem. Quem tem o cartão de oração 25, levante a mão. Espaço em branco na fita. Aqui é onde a palavra de Deus deve ser revelada em verdade, ou é encontrada em erro, pois Jesus Cristo fez a promessa. Vocês estão cientes disso, e tão verdadeiro quanto estamos no tempo do fim. Cristo está aqui se revelando, escondendo isso dos olhos dos instruídos, sábios e prudentes, e revelando-o aos pequeninos que desejam aprender, trazendo sua igreja que, mostrando sua manifestação, revelando-se antes que o juízo seja revelado, porque ele sempre envia um anjo de misericórdia antes de enviar um anjo de destruição. Leia a Bíblia, leia a história e veja se isso não é verdade. Como vai? Esta é a pessoa pela qual se deve orar? Aqui está uma senhora, uma mulher de cor. Até onde eu sei, eu nunca vi essa mulher na minha vida. E tenho certeza de que não a conheço. Somos estranhos um para o outro? Somos, senhora. Se for assim, levante a mão para que as pessoas vejam que somos estranhos. Agora, esse é um belo quadro, um retrato do que aconteceu em São João capítulo 4. Uma mulher, um homem, duas raças diferentes, uma samaritana e um judeu na época, um homem branco e uma mulher de cor aqui, uma mulher samaritana e um judeu na cena bíblica. Mas, se Jesus se deu a conhecer a raça dos samaritanos da maneira que fez então, dizendo àquela mulher o que estava em seu coração, e ela disse: Tu deves ser um profeta. Mas sabemos que esse é o sinal do Messias. E ele declarou: Eu sou ele. Se foi assim que ele se deu a conhecer ontem a samaritana, ele terá que se dar a conhecer a raça de cor hoje para ser o mesmo. Ele está se revelando. E aqui estão minhas mãos levantadas. Eu nunca vi a mulher em minha vida. Ela com a mão levantada. Eu não a conheço. Não sei nada sobre ela. Nunca a vi nem nada. Então, se o Espírito Santo revelar Jesus Cristo no mesmo poder, quantos aceitarão como Messias e crerão? Todos vocês devem fazê-lo, como pessoas destinadas à eternidade. A Bíblia entre nós. Eu nunca vi a mulher na minha vida, que eu saiba até agora. Aí está. Agora, o que é? Você diz, bem, se aconteceu, terá que ser sobrenatural. Todos nós sabemos disso. E é assim que Deus sempre se revela antes do tempo do fim, no sobrenatural. Antes que o reino babilônico fosse destruído, antes que Noé entrasse na arca, antes que Moisés libertasse os filhos de Israel, antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas, sempre, antes que Jerusalém fosse destruída, sempre,
é pelo sobrenatural e prometeu fazer a mesma coisa neste dia. Agora, você pode dizer como eles disseram naquele dia: "Oh, é Beelzebu, um adivinho, é..." Mas se alguém sabe o que é adivinhação, sabe que adivinhação é uma mentira do diabo e não está correta nem na metade das vezes. E os adivinhos não pregam o evangelho e não salvam as pessoas. Você já ouviu falar de um que o faz? Não, e você nunca ouvirá. São pessoas possuídas pelo diabo com um espírito pervertido. É exatamente isso. O anjo do Senhor prega a justiça, o arrependimento e a vinda do Senhor, e mostra sinais. É claro que o diabo toma um adivinho ou um vidente para personificar, mas uma personificação apenas declara que existe um verdadeiro. Um dólar falso apenas declara que existe um dólar verdadeiro. Então, Senhora, não importa o que eu disser, uma palavra de Deus significará mais do que eu poderia dizer em 50 vidas. Mas seja você a julgar. Se você está aqui por algo, eu não sei. Você sabe que eu não tenho como saber a razão pela qual você está aqui. Mas se ele me revelar, como fez através de seu filho, o Senhor Jesus, à mulher no poço, então você crerá que isso vem de Deus? Agora, se eu dissesse, você está doente? Você diria, sim, Senhor, estou doente. Eu diria, bem, o Senhor vai curar você. Você teria o direito de duvidar disso. Ela, a mulher no poço, teria o direito de duvidar se ele tivesse dito a ela, bem, mulher, tu és uma gentia, tu és uma samaritana, tu não serás salva. Mas ele lhe falou o segredo que estava em seu coração. Portanto, ela soube que aquilo tinha que vir de um poder espiritual. E ela havia sido ensinada que quando o Messias viesse, como Abraão e todas aquelas vezes lá, seria a mesma coisa. E ela era espiritual o suficiente, ainda que uma prostituta, ela era espiritual o suficiente para captar, certamente. Eu não sei quem você é ou nada sobre você, mas ele sabe. Mas se ele revelar isso para mim, a audiência prometeu crer, e você também. Eu gostaria de ter algum vocabulário para explicar isso agora. Não há nada que possa fazer isso. Você sabe qual é o sentimento? Cada pessoa aqui está sob meu controle. Isso mesmo. O Espírito Santo está aqui. A unção. Isso não me faz pular e gritar. São as bênçãos do Senhor. Muitas vezes vocês, pentecostais, são enganados por isso. Jesus tinha a maior unção de todos os homens. E ele leu uma escritura, assim como eu li agora, e ele disse: hoje se cumpriu esta escritura diante de vossos olhos. E o que ele fez? Ele leu a escritura e não ficou correndo pelo lugar. Ele se assentou e palavras preciosas saíram de sua boca. A maior unção que já foi derramada, porque a Escritura havia dito: tenho posto o meu Espírito sobre ele para mostrar juízo, para curar os enfermos e assim por diante. Ele disse isso. Essas são as bênçãos de sua salvação, que você está desfrutando ali. As bênçãos, não o poder, mas o Espírito. Mas agora ele está aqui. Esta mulher não poderia esconder sua vida se tivesse que fazê-lo agora. Isso é certo. A senhora tem um problema no lado pelo qual ela quer que ore. Isso é, assim diz o Senhor. Você também tem um problema de pele, uma doença pela qual você quer que eu ore. Isso é, assim diz o Senhor.
É verdade que ela julgue. Você ouviu minha voz? Mas essa não foi minha voz. Eu não conheço a mulher. O que quer que ele tenha falado foi alguma outra pessoa que está usando a minha voz. Você crê que foi o Espírito Santo? Agora, vocês aí vão crendo, vocês que não vão ser chamados aqui esta noite, comecem a crer e digam: Senhor, revele-me, deixe-me tocar em suas vestes, Senhor. Não fique nervoso, simplesmente diga: deixe-me tocar em tuas vestes, Senhor. Deixe que ele se vire e fale comigo. Veja o que acontece. Se eu falar com a mulher um pouco mais seria dito. Vocês gostariam que vocês, pessoas de cor, gostariam que eu falasse com a senhora mais um pouquinho? Levantem as mãos se desejam. Não sei se ele faria isso, mas talvez ele faça. Você gostaria que eu falasse com você só mais um pouquinho para ver o que o Espírito Santo diria? Agora, o que quer que ele tenha dito que estava errado, eu não sei agora. O único jeito de saber é através dessas gravações que estão sendo feitas aqui. E as gravações sempre estão no escritório ou ali atrás. Vocês podem obtê-las. Agora, se a audiência ainda ouvir minha voz, a mulher está fazendo algo em seu lado. É um problema em seu lado. É isso. E bem neste momento, ela está orando por outra pessoa, que é sua irmã. É sobre isso que você está orando agora mesmo em seu coração. E sua irmã está aflita, doente. Ela sofre de artrite, tem problemas cardíacos e tosse muito. É asma. Então eu vejo um homem aparecer. É um homem, é o seu irmão. Não, é o seu cunhado. Ele tem artrite e problemas cardíacos. Isso é assim diz o Senhor. Você crê agora? Você crê? Vai ser com você exatamente como você creu. Que o Senhor esteja com você e que Deus te abençoe, minha irmã.